Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Aston Villa, tá? Fiz algumas contratações interessantes nesse último mês. É um dos times que mais decepcionou na temporada 19/20, né? Até por conta do investimento, né? Investiu aí perto de... Aliás, eu acho que ultrapassou, né, um pouquinho aí a marca de 100 milhões de libras. E o desempenho, né, o nível coletivo, na minha opinião, foi o pior da Premier League na temporada 19/20. Uma temporada bem decepcionante mesmo, né? Brigou para não cair o campeonato inteiro. E até surgiu aquela piada, né? Só não caiu porque na Premier League cai em 3, né? Que nem aconteceu com o Brighton em 18/19. Enfim, quero comentar aqui um pouquinho, não sobre os reforços especificamente, mas o que a gente pode esperar desse ano, se o Aston Villa realmente vai conseguir corresponder às expectativas, se o Dean Smith realmente vai poder fazer de fato assim, esse time render o que pode, né? Com as peças que tem, com as peças que chegaram para essa temporada, né? Um treinador que a gente já viu tirar leite de pedra mesmo, né? Assim, tanto que rendeu ele a contratação para o Aston Villa na temporada 18/19, né? Ele chegou no meio da temporada, né? Depois da ótima primeira metade que ele tinha feito com o Brentford, né? No elenco reduzido, mas conseguindo fazer o time jogar um futebol bem interessante. E no próprio Aston Villa também, na segunda metade da temporada 18/19, que culmina no acesso aos playoffs, batendo o Derby County do Frank Lampard. Era um time que jogava muito bem, assim. Era bem interessante ver aquele Aston Villa jogar. E eu quero aqui comentar um pouquinho sobre as expectativas aí para a temporada 2021, tá? Bom, pessoal, antes de começar de fato a entrar no assunto, já se inscreve no canal, por favor, dá o like para você fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado aí no YouTube, clica no sininho, né, para você receber as notificações sempre que eu postar vídeo aqui no canal, compartilhe com algum amigo seu, né, que gosta de futebol internacional, ou especificamente de Premier League, ou que seja torcedor do Aston Villa, né, vai que ele acaba gostando do canal, gostando do vídeo, né, e virando inscrito do canal, né, vai me ajudar bastante mesmo, pessoal. E também se inscreva no Twitter do canal, aliás, siga o Twitter do canal, né, @PL maiúsculo mundo, o M de mundo maiúsculo e tudo junto, esse é o primeiro link na descrição. Siga também no Instagram, no Facebook e no Twitter a página Premier League mais 18 para conteúdo diário de Premier League, e siga também o canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, né? Agora eles também estão no Twitter. Todos os links aí vão ficar na descrição, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Bom, como eu falei na introdução, Aston Villa foi talvez uma das grandes decepções, ou a grande decepção na temporada passada, né, a temporada 19/20, um time que investiu aí, como eu falei, mais de 100 milhões de libras, né, um pouquinho mais de 100 milhões de libras, e brigou o campeonato inteiro para não cair, né, inclusive assim, teve aquele jogo contra o Sheffield, né, que se a bola tivesse sido confirmada, se o gol tivesse sido corretamente confirmado, talvez o Aston Villa hoje estivesse de volta à segunda divisão, como foi com o Fulham na temporada 18/19, né, onde investiu pra caraca e caiu bem caído, né. E assim, as expectativas eram muito altas, né? Muito altas não, mas eram, assim, se tornaram consideravelmente altas, mais altas do que seria normalmente, por conta dos altíssimos investimentos e também por conta do ótimo trabalho do Dean Smith, não só no Brentford, como também, não só no Villa, né, como também no Brentford na temporada anterior, temporada 18/19, né? E o time decepcionou muito. E para essa temporada, o Aston Villa não quis continuar para trás, não. Reinvestiu, contratou mais jogadores interessantes, né? Alguns jogadores de relevância da segunda divisão inglesa. Então contratou o Ollie Watkins, né? Atacante, artilheiro aí da temporada passada na segunda divisão, e contratou o Matt Cash também, né? Um dos bons jogadores, dos melhores jogadores do Nottingham Forest nas últimas 3 temporadas, é lateral, joga de ala também, jogou mais à frente como meia pela direita, era ele para um lado, o Joe Lawley pelo outro. Até o Joe Lawley é mais um jogador de frente mesmo, enfim. E era uma das peças mais interessantes, né, mais importantes do Nottingham Forest nos últimos anos. Acho que nessa temporada especificamente talvez ele tenha feito a melhor temporada dele pelo Nottingham, né? Mas enfim, contratou o Emiliano Martinez, por exemplo, do Arsenal, né, que fez uma reta final ali no pós-quarentena muito bom, principalmente se destacando o jogo com os pés. Era um cara há muito tempo com o Arsenal e assim, teve oportunidade de ganhar tempo de jogo no Villa e resolveu deixar o Arsenal. Enfim, acho que chega para ser titular muito provavelmente, né? Contratou também o Bertrand Traoré, né, nesse sábado. Talvez até que quem seja um pouco mais antigo de Premier League vai lembrar dele. Ele era jogador do Chelsea, né? Um dos milhares de jogadores que o Chelsea teve foi emprestando por aí. Eu não acompanhei exatamente a Liga Francesa tanto assim nesses últimos anos, mas nos jogos que eu vi do Lyon, né, espalhados nesses últimos 4 anos, ele geralmente era uma peça recorrente no elenco, né? Talvez assim, não tivesse exatamente nível para jogar no Lyon, não fosse um jogador exatamente dos mais interessantes, senão nem estaria indo para o Aston Villa. Mas enfim, até porque o Lyon nessas últimas 2 temporadas subiu bastante o nível, né? Competindo, né? Batendo mais de frente com as equipes mais importantes da Europa, né? Chegou agora nas quartas de final, na semifinal da Champions League, por exemplo, né? Mas enfim, já é um upgrade se a gente for pensar em relação ao Gazi, por exemplo. Então fez algumas contratações interessantes e agora a expectativa continua sendo alta, né? Até porque assim,
o valor das contratações, principalmente do Ollie Watkins, né, 28 milhões de libras, não são exatamente valores baixos e condizentes com o que a gente poderia esperar de um time na condição do Aston Villa, que a gente viu na temporada passada, né? E falta saber se o time vai render. E peças tem, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensa aí na faixa do ataque, tem o Jack Grealish, né? O Jack Grealish é um meio atacante, mas dá pra colocar ele na peça dos jogadores ofensivos, né? Assim, talvez tenha sido o único destaque positivo do Aston Villa na temporada, né? A temporada individual do Jack Grealish talvez tenha sido o ponto positivo do Aston Villa em 19-20, né? Se falou também muito do Douglas Costa, do Douglas Luiz, né? Enfim, acho que até que a temporada dele foi um pouco supervalorizada. Nem acho que ele tenha tido uma temporada como um todo muito boa, não, mas teve bons momentos dentro do campeonato, né? Mas eu acho que assim, a melhor companhia pro Jack Grealish, acho que assim, a segundo melhor ponto positivo do Aston Villa na temporada, digamos assim, ao meu ver, foi o Matt Targett, né? Foi a temporada do Matt Targett, foi a melhor companhia. As melhores jogadas que o Aston Villa, pelo menos em termos de jogadas trabalhadas que o Villa teve, e em estratégia também, principalmente e foi evidente naquele jogo da semifinal da Copa da Liga contra o Leicester, né? Foi justamente o corredor esquerdo, né? O Grealish jogando centralizado, né? Partindo da esquerda para dentro, na verdade, e o Matt Targett destacando o corredor, né? Acho que foi assim, os melhores momentos do Villa em termos coletivos era essa combinação pelo lado esquerdo. De forma geral, foi um time muito abaixo, né? Mas tem opções, e agora ganha reforços, né? Então, imagino eu que possa sair com um trio de ataque com Ollie Watkins, Jack Grealish, Bertrand Traoré, né? Ainda tem a opção, por exemplo, do Wesley, que deve voltar de lesão, também não fez uma temporada exatamente do que a gente poderia esperar, apesar de eu até achar que ele fez alguns bons jogos, né? Tem o Samatta, né, que chegou aí justamente para suprir a ausência do Wesley na segunda metade. Não sei se também assim, não foi exatamente o atacante que chegou a convencer, mas parece ser um cara bem dedicado fora de campo e que pode ser um backup interessante para algumas situações específicas, né? Tem o Kieran Davis, que assim, também chegou a jogar em alguns momentos, né, no período da lesão do Wesley, antes da chegada do Samatta, ainda jovem, assim, mas eu até acho que ele apresentou alguns pontos positivos. Não acho que esse jogador para ser desprezado, não. Pode ser um cara útil ali em jogos de Copa, na reta final de alguns jogos mais decisivos na Premier League. Enfim, se a gente for agora para a faixa do meio campo, né? Tem o Douglas, como eu falei, que deve sair jogando como titular. Tem o Samatta, que até fez um jogo muito ruim no meio de semana passado contra o Burton Albion, mas assim, foi um jogador também que teve alguns bons momentos no campeonato. Né? O Harry Kane foi outro jogador que participou pouco da rodagem, mais na primeira metade do que eu imaginava que ele poderia oferecer, mas ele foi muito bem nos jogos em que ele jogou, né? Principalmente com a capacidade dele dos passes para dentro da área. Ele decidiu vários jogos, ou ajudou a decidir vários jogos, com a capacidade de bola parada mesmo, né? Tem o McGinn, que fez os primeiros jogos muito bons e se machucou, ficou um longo período parado e voltou muito mal depois da lesão, né? Mas pode ser um jogador que pode voltar a render o que rendeu na segunda divisão, por exemplo, um dos mais importantes, né? Se a gente pensa naquele meio campista com capacidade física, né? Para fazer esse movimento vertical de à frente num trio, é muito interessante. Assim, eu acredito nele com capacidade de ser um jogador interessante, se a gente pensa ali na segunda metade de tabela. Ele chegou até a ser cogitado em um time de Big Six, né? Antes da temporada 19-20 começar, né? Enfim, acho que é um jogador que pode recuperar o bom nível. Se a gente pensa agora no quarteto de defesa, né? Com a chegada do Matt Cash, com a volta da lesão do Matt Targett, você já tem ali os dois laterais que, na minha opinião, são as duas melhores opções. Acho que, de fato, o problema é o miolo de zaga, né? O Tyrone Mings, assim, é o zagueiro principal, digamos assim, né? É o zagueiro que mais chama atenção. Eu até acho que ele chama mais atenção, muito mais pelas situações, pela questão psicológica, a liderança que ele exerceu e como ele cresceu no ano de 2019, principalmente ali na segunda metade da segunda divisão, quando ele chega de empréstimo do Bournemouth, fazendo uma ótima segunda metade de temporada. Mas assim, eu acho que em termos técnicos, como zagueiro, a temporada do Tyrone Mings não foi exatamente muito boa, não. Assim, muitos erros técnicos, muitos erros de cobertura mesmo. E eu acho que ele conseguia, às vezes, a análise mudar, claro, né, por essa questão da liderança, mas principalmente por uma questão técnica com bola, né, em vários momentos, assim, a alternativa da bola longa partindo dele em profundidade para algum jogador que fosse receber à frente, geralmente era o Grealish, ou pro Wesley ganhar uma bola de cabeça, e depois, assim, depois o Samatta, né, na segunda metade da temporada, e também pelo fato dele ter muito boas recuperações, né, mas tirando isso, eu não acho que ele tenha feito uma grande temporada, não, muito pelo contrário, me decepcionou bastante as atuações dele, né, assim, para fazer dupla com ele, né? No primeiro momento foi o Bjorn Engels, mas teve algumas situações desastrosas na primeira metade, né? Depois o Konza conseguiu se consolidar mais ou menos ali, né? Teve um momento que o time adotou um trio de zaga, o Carkenhaus acabou terminando mais em evidência a temporada, um zagueiro um pouco mais jovem. Enfim, acho que a questão da zaga ainda está um pouco nebulosa, acho que poderia
assim, contratar mais um zagueiro, um pouco mais seguro para fazer dupla com o Mings. Mas enfim, o que eu quero dizer em relação a isso, qual é a síntese desse vídeo? Elenco, o Aston Villa já tinha e agora se reforçou, né? O Aston Villa já tinha um bom elenco dentro dessa realidade, um elenco para ficar no meio de tabela em relação à temporada 19-20, e agora, nessa temporada 2021, o time se reforça. Então tem um elenco com mais volume e um elenco agora com mais peças de qualidade, né? Então assim, mesmo se a gente for pensar em peças que, ao meu ver, perderiam espaço para a chegada das novas, você pode pensar em peças até bem interessantes que tiveram alguns momentos na temporada. Por exemplo, Guilbert, lateral francês, ele foi contratado para a temporada 19-20, eu até acho que ele teve bons momentos. O próprio Mohamed, ele foi decisivo em alguns jogos, por incrível que pareça, para o Aston Villa, né? Até pode jogar como um cara mais à frente, como meia pela direita também, né? Pode jogar de meia também, um jogador de algum tempo já jogando no Aston Villa. Enfim, jogadores que não são exatamente titulares, mas que de uma forma ou de outra conseguiram ser importantes em alguns cenários. Né? Por exemplo, o Lansbury, né? Foi um jogador que foi pouquíssimo utilizado na temporada passada, 19-20, mas é um meia que, pelo menos nos momentos em que entrou em campo, ele teve poucos momentos. Ele mostrou que talvez possa ser um cara um pouco mais útil. Né? Isso estou falando de peças que foram pouco utilizadas, que devem naturalmente ser reservas, né? E devem jogar pouco, mas assim, que conseguiram mostrar uma outra qualidade para, em algumas situações, serem utilizados. Né? Então assim, eu acho que em síntese, o que dá para o Trezeguet, por exemplo, né? Acho que é até um jogador que tecnicamente é de nível abaixo, mas ele foi decisivo em momentos essenciais para a Aston Villa na temporada, né? Fazendo gol para decidir Copa da Liga, o gol contra o Arsenal, né? Para conseguir assim, para garantir os 3 pontos naquele jogo de meio de semana, já na reta final do campeonato, nas últimas rodadas. Enfim, mas eu acho que até um jogador de um nível técnico menor mesmo, não enxergo ele como um jogador de Premier League, né? Apesar de ele ter chegado com uma certa expectativa. Enfim, o Aston Villa tem um elenco agora com mais volume e com mais qualidade. Então assim, o que deixa com o pé atrás a pergunta agora é em relação ao Dean Smith. Será que ele vai conseguir fazer esse elenco render, como a gente já viu, como a gente já viu ele fazer elencos até de menor nível render, como foi o Brentford na primeira metade da temporada 18-19? O próprio Aston Villa, se a gente pensa na segunda metade da temporada 18-19 como um todo, não é exatamente um dos melhores elencos da Premier League, não. Da Championship, não, naquela temporada. Enfim, acho que a gente não fica muito pro Dean Smith. Agora eu acho que o foco vai todo para ele. Porque peças, o Aston Villa tem. Peças com potencial de intermediário de tabela, agora o Aston Villa tem. Acho que isso tá meio fora de discussão. A questão agora é o técnico. O Aston Villa, o Dean Smith vai conseguir fazer esse elenco render? Né? Sinta-se livre para concordar ou discordar em seus comentários e emitir sua opinião, tá? É isso, espero que tenham gostado.